Opa, e aí? Eu sou Catu e eu decidi recriar Balatro, mas com cachorros. Ai, acho que você já sabe o que é Balatro, mas mesmo assim eu vou explicar pra quem não sabe. Balatro é um roguelike de cartas que segue um estilo de jogo baseado em poker, mas a diferença dele é o que é mais legal, são os Jokers. Eles basicamente são um ponto-chave de divisão entre poker normal e o Balatro. Tem Joker faca, tem Joker bugado, tem até um Joker que é uma banana. Tem diversos Jokers e eu perderia muito tempo do vídeo só pra explicar eles, ou até o vídeo inteiro de tanto Joker que é. Mas enfim, o ponto aqui não é esse, mas como já sabem, recriar Balatro do zero, mas com cachorros. Bem, antes de sequer começar esse projeto, assim como todos do início, e dessa vez eu fui me baseando por jogos que eu realmente gosto, e que são simples entre aspas de se recriar. Aí eu acabei pensando no Balatro, mas Balatro não é exatamente simples de se recriar, mas também não é o mais complicado. E sinceramente, o meu termo não tem problema. Eu até prefiro às vezes um desafio a mais. Antes de eu começar a recriar o Balatro, eu queria fazer algo diferente nele do que apenas recriar o Balatro. Então eu decidi juntar aquela estética de poker e cassinos com cachorros. Não tem lógica nenhuma, mas eu gostei da ideia na hora e coloquei a mão na massa para começar aquele projeto. No começo, minha mente estava bem travada para pensar em como formular a lógica do Balatro, mas eu fui começando pela lógica de o jogo entregar cartas aleatórias para o player. Então eu fiz as sprites das cartas primeiro, porque é bem menos estressante do que fazer o código do jogo. Então eu fui fazer toda aquela questão de entregar as cartas aleatórias para o player, e junto disso eu fui fazer a seleção delas. Teve alguns probleminhas, mas nada tão difícil assim. Depois disso eu comecei a estruturar mais o jogo mesmo, como o limite de cartas. Caso você não saiba, no Balatro tem um limite de 52 cartas jogáveis e descartáveis. Eu precisaria fazer o limite de quantas cartas o jogador poderia descartar ou jogar. Primeiro, eu fiz a mecânica de jogada e descarte. Para ela, eu comecei fazendo a jogada junto da pontuação base. E aí, quando já estava funcionando, eu fui adicionar jogadas mais fortes, tipo par, dois pares, trinca, por aí vai. E quando o sistema de jogadas já estava pronto, eu fui fazer o de descarte, que era bem mais simples para falar a verdade. Eu só teria que dar um destroy nas cartas que foram selecionadas pelo próprio player, mas para realmente esses dois sistemas terem efeito, eu precisaria fazer o limite das 52 cartas. Então o que eu precisei fazer era uma variável que dissesse que o limite era 52, mas que não contasse as cartas que já estavam na mesa, que no caso eram 8 cartas. E aproveitando que o jogo já estava estruturado, eu fui fazer mais pixel art pro jogo. Essa pixel art seria o cenário junto do Dealer Dog. Pra você que não sabe o que é um dealer, é como se fosse um árbitro barra juiz do poker. Ele quem vai organizar as jogadas e as pontuações. E como o Balatro tem essa pegada de poker, eu quis adicionar o dealer no jogo. Agora com tudo bonitinho, eu precisava de um lugar para mostrar a pontuação e o nome da jogada. Assim eu fiz um visualizador eletrônico da pontuação e um placar para o nome das jogadas. E agora sim o jogo tá ficando bonitinho. Mas tinha um problema. Dava pra fazer jogadas até as cartas acabarem. E no Balatro normal tem um limite de 4 jogadas. Eu tô ligado que o Balatro tem um limite diferente de cada modo e Jokers, mas o limite padrão de jogadas é 4. Mas eu decidi adicionar mais uma jogada, porque diferente do Balatro, eu não pretendo fazer infinitos Jokers para suprir a necessidade de jogadas, a menos que vocês queiram uma versão mais completa desse jogo. Enfim, eu fiz o limite de jogadas baseadas em fichas de apostas, e ao longo de cada jogada feita, uma ficha era gasta, até finalmente não restar nenhuma. Mas eu ainda tinha que fazer o Game Over. Então eu fui lá e fiz o código, para que o Game Over seja acionado assim que as fichas acabassem ou o blind não seja alcançado. Ah, é verdade. Eu esqueci de falar que eu fiz uma plaquinha para mostrar o blind. Bem, agora o jogo já parece estar mais próximo do fim. Né? Quase isso. Eu tava testando o jogo e eu tinha descoberto um probleminha bem chato. O problema era o seguinte: quando eu tentava fazer uma sequência de cartas da nobreza com as normais de números, simplesmente não tava acontecendo. Eu fiquei muito tempo tentando descobrir o que era que tava acontecendo, porque as cartas normais sem inserir da nobreza conseguiam fazer uma sequência normalmente. E depois de ficar olhando aquele código por muito tempo, eu descobri que o principal problema era que a forma que eu estruturei a numeração das cartas no código estavam erradas. O valete estava acima do rei e o 10 também. A ordem estava completamente errada, mas arrumando a ordem das cartas, a sequência estava finalmente funcionando, sem problema nenhum. E aproveitando que o código estava funcionando sem problemas, eu fui arrumar as sprites dos botões de jogada e descarte. Sinceramente, os antigos estavam bem podres. Aproveitando para mexer mais no visual do jogo, eu fui fazer o menu dele. Pro menu, eu queria fazer o efeito que o Balatro tem.
mas eu não sabia absolutamente nada de shaders, e muito menos como o criador fez aquilo. Então, vendo um vídeo de um cara que também tentou recriar Balatro, só que na Godot, ele tinha comentado que utilizou um shader da comunidade, e esse shader da comunidade era justamente o efeito que tem de fundo do Balatro. Então eu só peguei aquele código e reescrevi para o Game Maker, e funcionou. Além de colocar esse efeito, eu coloquei as cartas para ficarem caindo no menu, fazendo uma chuva de cartas. E só para ficar mais bonito, eu mudei as cores do efeito e coloquei o título. Tava bem simples o menu, mas é provisório. Algumas coisas nele vão ser alteradas depois. Bem, agora eu fui fazer algo diferente. Eu fui fazer a música. Como eu já disse antes, minha experiência em música é baixíssima. Eu não sou nenhum produtor nem cantor. Então a forma que eu comecei fazendo a primeira música, a que rola durante o jogo, foi me inspirando na de Balatro mesmo, e nas músicas de jazz. Mas depois eu percebi que o resultado tem nada a ver com nenhum dos dois. Mas primeiro eu fui fazendo o piano da música, e iria se repetir durante ela inteira. Depois eu fiz um teclado que iria só aparecer uma parte da música. Depois eu fiz outro teclado, mas esse era bem mais sintético. Também adicionei uma bateria e drop. E por fim, eu adicionei um ambiente de fundo pra música. A música praticamente não ficou nada parecido com a de Balatro, mas deu pro gasto. Quando eu terminei a do jogo, já fui direto pra fazer a do menu. Pra do menu, eu queria algo mais simples, mas acho que até ficou melhor que a do jogo. Eu comecei com um piano mais clássico. E de fundo, com notas mais graves, eu coloquei um órgão. Também adicionei uma harpa que acompanha o piano. Também adicionei um violino que também acompanha o piano. E por fim, adicionei outro piano, que toca algumas notas como melodia. Sei lá, cara. Quando eu ouço essa música, me lembra alguma música de Hollow Knight. Depois de ter feito a música, eu fui adicionar mais coisa pro menu, que foi a parte de transição entre o menu e o jogo. Eu deixei escrito para o jogador apertar espaço para iniciar o jogo, e fiz um fade-in entre o menu e o jogo. Mas agora, eu precisava fazer algo que diferenciava o Balatro de apenas um poker normal. Os Jokers. Como eu já disse antes, os Jokers
são bastante diversos, mas eu não fiz nada tão diabólico com esses Jokers. Eles basicamente só fazem uma multiplicação para aumentar a pontuação, e como estética para esses Jokers, eu escolhi serem brinquedos de cachorros. Quando eu terminei de fazer os Jokers, depois de alguns probleminhas, eu mandei para alguns amigos testarem o jogo, para saber se realmente estava balanceado. Eu não testei porque eu já não aguentava mais ter que programar e ainda ter que fazer estratégia com as cartas. E aí, Kevin Músicas, como que tá o jogo? Entendi nada dessa desgraça. E com isso eu acabei percebendo que ficaria bem confuso para quem nunca jogou Balatro ou Poker. Então eu fui fazer uma introdução explicativa para o jogo, e curti bastante essa, mas é até que a do Station Road. Isso se dá pelo fato que ela foi toda programada, e não feita por Sequences, então ficou muito mais fluido com o jogador. Além disso, eu também adicionei um daqueles diálogos beep. Basicamente, diálogos beep são sons que saem de um personagem durante um diálogo. O mais clássico exemplo é de Undertale. Basicamente, só tive que adicionar a variável do diálogo beep junto com o efeito typewriter. Esse efeito aí faz com que as letras apareçam como se fossem digitadas, mas apesar de ter adicionado tudo isso à cutscene, ela ainda estava meio vazia. Então eu tive que fazer outra música. Quando eu tava pensando em como fazer essa música pra introdução, do nada eu me lembrei de uma melodia de saxofone que eu já tinha ouvido, mas não tava lembrando de onde era. E depois de ficar uns 30 minutos pensando da onde que era, eu me lembrei que eu tinha ouvido essa música na intro de uma série do Resende. Que é deveras... Gente, só tem osso! Voltando à melodia, eu descobri que o nome da música era In Your Arms, do Kevin MacLeod. É um jazz no estilo de 1940, bem algo que tocaria em um cassino, eu acho. Eu até tentei replicar isso pra introdução, mas eu falhei miseravelmente. Então eu apenas tentei fazer uma linha de saxofone, enquanto os trompetes iriam se repetir em uma alternância de acordes. Sei que não ficou nada parecido com o que eu tinha pensado e me inspirado, mas quem sabe na próxima fique. E aproveitando, eu fui dar uma modificada nos Jokers, por causa que recebi alguns feedbacks de que eles estavam bem quebrados. Fala aí, Musical Zakiev, como que tá o jogo aí, fi? Por conta do Zakiev, eu descobri que a multiplicação dos Coringas estava bem errada. E aparentemente estava se multiplicando e multiplicando de novo. E até agora eu não entendi direito o que estava acontecendo com aquilo. Mas eu consegui arrumar. E tudo que faltava agora para fazer eram alguns ajustes finais. Porque de resto, o jogo já estava pronto. E lembrando, meus fellas, o jogo tá disponível aí na descrição. Dá uma jogada lá. Acabei de baixar o bagulho. E a Argentina fez gol. É você, ó. Eu tô torcendo pra Argentina. Você? Você? Você tá torcendo em punho, você é o torcedor Renato. Eu A nunca. Argentina infiltrada aqui no Brasil. Jamais. Tá de boa. Pode. Tá bom. Tá de boa? Tá de boa. Beleza. Bora lá, bora viajar. Seja muito bem-vindo, caro jogador. Tá preparado para uma grande noite de jogos? Vamos lá, irei te ensinar tudo sobre cassino. Veja essas cartas. Elas estão divididas em 4 naipes. Cada naipe é representado por uma cor específica. Com essas cartas você pode fazer jogadas como par, 2 pares, trinco, quadra, full house, flush, straight flush. Por último, mas não menos importante, sequência. Além das nossas cartas já conhecidas, temos os nossos coringas. Coringas funcionam como modificadores de pontuação da jogada. Como, por exemplo, adicionar um multiplicador de vezes 2 à sua jogada. Ou seja, você poderá criar suas próprias combinações de coringa, podendo descartá-los ou pegá-los. Enfim, o básico do jogo você já conhece. Mas só para te avisar, o número de jogadas é limitado a 5 fichas. Caso não consiga atingir o blind com 5 fichas restantes, isso significa que você perdeu. Agora vamos lá fazer umas apostas. Agora faça suas apostas. Já esqueci qual que é a jogada. Cabarrei bucha. Pá, trinca, sequência, quadra, flush. Eu lembro que esse full house. aqui era par, 2 pares. Quero só jogar todas as cartas. 2 pares. Tô vendo aqui o que é bom e o que não é. Oi. Eu quero jogar 40. tudo de uma vez. Não nada. 6, 7,
Cadê o 8? Não tem 8. 3, Você pode descartar 4, também. 5, 6, 7. Sequence. Ó, o cara Olha eu, falando aí, ó. Eu. Nice, gay. Nice gay? Ah, multiplicador. Nice, gay. Na minha época, esse aqui era broken. Não é mais Esse aqui broken. era o meta. Era o meta. Era o meta. O cara usando todos os neurônios Nossa. dele pra jogar uma jogada. E ainda vou jogar errado. O cara simplesmente Tome. esqueceu todas as jogadas que tem no 120. jogo. Eu não sei jogar essa porra de jogo, não. Vai tomar no seu cu, porra. O cara só consegue fazer par. Puxa, vai se foder, porra. O cara tá jogando pior que uma criança, que isso? Bora, fi, cadê? Calma, cara. Tô pensando. O cara pensando por um Tá minuto. desconcentrando o... Tá desconcentrando o crack, cara. Calma. O cara que leva um ano. O cara só faz par, como é possível? Calma, boca, porra. O cara só sabe criticar. É o criticador de jogadas. 3-3. Sem jogada de bagulho. Fuder, malandro. Vou contratar alguém pra ir na casa da Davi dar um soco no peixe dele. Olha, toma. Masteriza aí, é só conteúdo, cara. Masterizamento do cara é par, Ah. 2 pares, 3 pares, 4 pares. O cara é um mestre dos pares. Calma aí. O par, o cara só jogava par. Fuder, porra. 6, 7, 8. Tem 9. Cadê o 9? É, fazer esse projeto não foi nada fácil, mas ainda assim, foi realmente da hora de fazer esse projeto. Sei que eu falo muito sobre ser legal fazer o projeto, mas de fato foi. Se dedicar a um projeto e estar vendo os resultados dele aos poucos e ver como ele foi finalizado é algo extremamente satisfatório. Sem falar de também ter o feedback das pessoas que jogaram seu jogo, para que assim você possa melhorar aquele ponto que tu nem percebeu que poderia estar incomodando na gameplay. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Gostaria de agradecer ao Pepe por ter se voluntariado a criar novas artes para as cartas e ao Ramon por ter jogado o jogo. Se curtiu, dá like e compartilha. Mas o vídeo tá acabando por aqui. Obrigado por assistir e tchau!